O Barro tá pegando fogo. Você conhece o município do Barro, Paulo Júnior? Não. Já esteve no município do Barro? Barro? Não? Conhece, Railane Gomes? Só de passagem. Só de passagem. O município do Barro é um município de mais ou menos 22 mil habitantes. Eu trabalhei muitos anos no município do Barro. Muitos anos. Né? E a política do Barro, ela sempre se deu de forma polarizada. Havia um grupo político, tocado, encabeçado pelo ex-deputado Antônio Leite Tavares, chamava-se Grupo Leite, e um outro grupo que foi comandado durante muitos anos pelo empresário Joaquim Alves do Nascimento. Hoje o prefeito de Barro chama-se Jorge Feitosa. É um médico novo, ligado ao MDB, com trânsito muito tranquilo na abolição e que tem tentado fazer um papel diferente na política e na condução administrativa daquele município, né? Eu estou dizendo aqui, com todas as letras, que tem buscado fazer um trabalho diferente, porque ele não se permite ser igual aos seus antecessores. Não permite manter a mesma linha de atuação política e administrativa que os seus antecessores. Tem buscado realmente dar um novo torque, uma nova cara, né? Um novo modelo de administração e de fazer política. Só que algumas situações aconteceram nas últimas semanas que chamaram a atenção, né? Da discussão política para aquele município. Primeiro, o anúncio de um rompimento que não se sabe, né, até quando perdurará. Mas houve um anúncio de rompimento do vice-prefeito, ligado ao PSDB, que está saindo do PSDB para ir para o União Brasil. Já está no União Brasil, vice-prefeito do Barro. E essa condução se deu através de um ex-secretário da gestão, que também já foi prefeito daquele município. Estou falando de Bosco Tavares. Bosco Tavares, irmão do ex-deputado Antônio Leite Tavares. O Antônio Leite Tavares já não está mais entre nós. Faleceu. Então, o que acontece? Com o desaparecimento do Tavares, o chamado Grupo Leite, em Barro, parece que esfacelou. Se não esfacelou, perdeu, evidentemente, o poderio político. Porque o Tavares era o grande comandante daquele grupo. Então, com o seu desaparecimento, houve a diminuição deste mesmo poderio. A força política do Grupo Leite diminuiu. Mas parece-me, e eu posso estar equivocado, que nesta percepção de diminuição do poderio político deste grupo, o ex-secretário Bosco Tavares decidiu reaquecer o Grupo Leite. E aí criou uma situação na qual o vice-prefeito acabou rompendo com o prefeito Jorge Feitosa. Por que o vice rompeu? Ninguém entendeu. Depois houve uma manifestação e as coisas foram ficando mais claras, né? E nesta manifestação foi que surgiu a ida do Albano Severo, vice-prefeito do Barro, para o União Brasil. Mas o fato é esse: não bastasse a saída do Albano Severo e do Bosco Tavares, e eu creio que o Bosco Tavares, numa perspectiva de arregimentação, acabou colocando os braços entre as pernas entre os braços, né? Porque uma coisa era o Tavares arregimentar. Uma coisa era a articulação que o Antônio Leite Tavares fazia na política do Barro. E quando o Tavares chegava no município, né, e utilizava uma das emissoras de rádio, de sua propriedade inclusive, para fazer manifestações, aquecer o termômetro político do município, a coisa realmente esquentava, né? Criava ânimo, gerava mobilizações. Havia, portanto, uma representatividade muito forte do Tavares junto ao grupo que ele comandava. Talvez o Bosco esteja tentando arregimentar novamente o Grupo Leite, fazer crescer novamente o Grupo Leite, né? Mas está fazendo com correção? Está sendo inteligente nas articulações? Não está faltando um pouquinho de tirocínio? Porque senão, vejamos, você está no governo, você é secretário da gestão, você tem vínculo com o vice-prefeito, até então alinhado com o chefe do executivo. E do nada, sem qualquer fator preponderante, sem qualquer situação que estabeleça a necessidade do rompimento, o rompimento acontece. Não há explicação óbvia, lógica, razoável para o rompimento.
mas ele acontece. E talvez se encontre o motivo desse rompimento pela tentativa de soerguimento de um grupo político que já não tem mais o seu comandante, já não tem mais a personificação da figura, né, que era o grande responsável por manter o grupo vivo, no caso o ex-deputado Antônio Leite Tavares. Creio eu particularmente que o irmão Bosco Tavares esteja tentando arregimentar o ressurgimento, né, o reaparecimento do Grupo Leite na política do Barro. Não sei se está sendo inteligente em buscar ascender novamente esse partido, rompendo com um governo que ele mesmo auxiliou, né, a chegar à prefeitura. Da mesma forma, o vice Albano Severo. Ampliando essa questão de rompimentos, né, de saídas, de exonerações, porque quando houve o anúncio do rompimento, evidentemente que o prefeito exonerou o Bosco Tavares. Eu não sei de cabeça a função, né? Quando o Albano rompe com a gestão, né, e aí ele rompe de maneira muito pública, é ele que traz essa querela para a seara pública, né, porque ele faz o rompimento e vai para as redes sociais, e nas redes sociais publica uma nota, né, em que ele aponta questões que o levaram ao rompimento, né, de desentendimento político, aponta a chegada dele do União Brasil e se coloca como comandante, levado pelo Bosco Tavares, e que se coloca como presidente do diretório provisório do União Brasil, porque o União Brasil não tem uma executiva constituída em Barro, né? Esse processo está sendo feito agora, né? Há uma comissão provisória presidida pelo Albano, né? E quando ele faz isso, o Jorge já exonera 2 secretários, né? Que eram diretamente ligados ao Albano. Bosco Tavares, eu tenho certeza absoluta. Isso, que eram 2 secretários de uma cota pessoal, digamos assim, do vice, que era o Albano Severo. Então, quando o Albano rompe, ele deixa a gestão, digamos, de maneira informal, porque, enfim, não dá pra, se você é vice-prefeito, você não vai renunciar ao cargo. Claro. Ele deixa o alinhamento, e com a saída do vice enquanto aliado do prefeito, o prefeito exonera 2 secretários que eram intimamente ligados ao vice e eram de uma cota pessoal do vice. Aí o Jorge também vai a público e diz que simplesmente cristalizou uma ação que já era desejo daquele grupo político. Então ele estava simplesmente dando, enfim, encaminhamento àquilo que já era desejo público daquelas figuras. Ele fez o que qualquer gestor faria ao rompimento político, porque você vai manter, evidentemente, desafetos políticos no primeiro escalão do seu governo. Não há prefeito que haja dessa maneira, né? Então, essa semana, eu fui informado, salvo engano, anteontem, que mais um secretário caiu, né? E claro que estas quedas se dão, esses rompimentos se dão com vistas a 2024, né? Porque o Bosco Tavares, eu tenho a menor dúvida disso. O Albano vai a público e anuncia o seu adentramento no União Brasil, né? Mas eu tenho certeza plena que quem arregimentou essas questões de rompimento, de saída, de adentramento de outra sigla partidária, no caso do União Brasil, foi o Bosco Tavares. Eu não tenho a menor dúvida que o Bosco esteja tentando arregimentar o ressurgimento do Grupo Leite na política do Barro. Inclusive, para ter uma candidatura própria deste mesmo grupo nas eleições de 2024. Que ao que tudo indica será o Albano, inclusive. Em relação à exoneração mais recente, o secretário Pedro Silveira, que era aliado do Jorge Feitosa, estava num comando de uma pasta importante da gestão municipal, e de repente vazaram uma fotografia do secretário Pedro Silveira dialogando, conversando, articulando com o ex-prefeito Marquinélio Tavares, que é um dos principais rivais do Jorge Feitosa na política do município do Barro. Eu não sei o que acontece, Paulo Júnior. O que foi, Paulo Júnior? O que foi que você lembrou aí, né? O Pedro Silveira, já ele narra aqui, o Pedro Silveira estava no encontro do qual estiveram partícipes o vereador Dodge, o vereador Coringa, o ex-prefeito Marquinélio Tavares, tinha mais uma pessoa que me faltou a lembrança aqui agora. Eram 4 pessoas mais o Pedro Silveira, e ele fez a selfie. A informação que eu tenho é de que o Pedro Silveira, ex-secretário da gestão Jorge Feitosa, contactou o prefeito Jorge e disse o seguinte: olha, eleição ano que vem, eu estou conversando com alguns partidos políticos, estou dialogando com algumas lideranças, e no ano que vem eu converso com o senhor. Quando a minha fonte me contou isso, eu falei, peraí, a coisa tá...
O poste tá mijando no cachorro. Não tá? Não, o poste foi mijar no cachorro. Porque eu sou prefeito do município. O Paulo Júnior é meu secretário. Exerce cargo de confiança na minha gestão. Aí o Paulo Júnior vai conversar com o Francildo, que preside um partido político de oposição, vai conversar com a Railane, que preside outro partido de oposição, sobre sucessão do próximo ano. E pra mim, que sou o chefe dele, ele diz, olha, ano que vem a gente conversa. Ah, peraí, meu filho, você não tá querendo fazer parte do meu governo, não, tio. Não se preocupe que eu não vou articular o golpe, viu, Roberto? Você não tá querendo fazer parte do meu governo, né? Que aliado é esse? Que comigo conversa no que vem, mas com os meus adversários mantém diálogo, conversação, faz selfie, todo sorridente. Ah, não é razoável, né? Não é razoável esse tipo de comportamento. E aí quando o prefeito recebeu a fotografia, teve até uma carta, eu não recebi a carta inteira, né? Mas teve uma carta que o prefeito encaminhou pro ex-secretário Pedro Silveira, e eu estou citando os nomes aqui, e o espaço está aberto para quem quiser participar, evidentemente, né? E aí foi uma carta de agradecimento, mas seguida também com a carta de exoneração, evidentemente, né? Então, estou trazendo essas discussões aqui, porque algumas pessoas estranharam. Por que o Pedro Silveira foi exonerado? O que está acontecendo? Uma briga interna do governo. Não foi uma briga interna. O secretário, até então secretário, se reuniu com adversários do governo, fez selfie, né? Guardou a foto, só que a foto vazou. Indubitavelmente está aí. É uma cena típica, né, de poste urinando em cachorro. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Como é que você é do meu primeiro escalão, tem a minha confiança, né? E ao invés de discutir comigo a possibilidade de uma manutenção de apoiamento com vistas a pleito futuro, vai negociar com os meus opositores. É um negócio absurdo. E queria ser mantido no governo. Não tem como ser mantido no governo, obviamente, né? Então, são situações que estão pontuadas na política do Barro e que devem, evidentemente, trazer um acaloramento, né? Não serão cenas para os próximos capítulos com manifestações tranquilas, creio eu. Nós teremos aí um embate, talvez com 3 candidaturas postas no município de pequeno porte, são 22 mil habitantes, né? Deve ter lá 10 mil eleitores, creio eu não tenho esse número de cabeça, né? Quantos eleitores? 16.716. Olha aí, o Paulo Júnior tá bom de conta, né? Quase 17 mil eleitores tem o município do Barro. 16.716 para ser mais exato, né? O Francisco puxou aqui, né? Então, o Jorge vai pleitear a reeleição, tem cabedal para fazê-lo, muitas ações levantadas nessa primeira gestão do Jorge Feitosa, tem a simpatia do eleitorado, conta com o apoiamento de grande parcela do eleitorado. Não vai ser uma reeleição fácil, porque haverá um embate político, evidentemente. O Marquinelli não poderá disputar a eleição, mas vai indicar alguém com relevância. E aí se fala muito no Coringa, se fala muito no vereador Dodge, né? São 11 vereadores em Barro, se eu não estiver equivocado, e dos 11, o prefeito tem 7 parlamentares. Tem a maioria, né? Incluindo a presidência da Casa Legislativa, né? Mas não vai ser uma tarefa fácil, evidentemente. Você sabe que chegar à reeleição. Essa articulação de momento, né? Porque há um rearranjo de forças políticas no Barro nesse momento. Sim, sem dúvida. Né? Assim, uma reorganização. E acho que para 2024 a própria Câmara vai chegar um pouquinho mais dividida. Né? Acho que aí o prefeito provavelmente perca aí até 2024, né? Até o pleito de fato, pelo menos 1 ou 2 dos seus apoiadores mais diretos na Câmara, ou ganhe alguma coisa. Mas eu acho que, diante do contexto atual, com essa ruptura, e a gente está falando de um grupo de oposição que não é um grupo fraco, não é um grupo tão fragmentado, é um grupo que arregimenta com uma certa força. Mas um grupo dividido, perceba. O histórico do município do Barro sempre foi de polarização, né? Essa polarização talvez não aconteça mais, porque o Marquinelli tem interesse em apresentar candidatura majoritária, né? No rompimento do Jorge para com o Albano para com o Jorge, o União Brasil tem o desejo de apresentar uma candidatura majoritária. E o Jorge seria, né, o candidato à reeleição. Então são 3 candidaturas. Perceba, a oposição está fragmentada, está dividida. O que pode gerar, evidentemente, um benefício
Ao em Jorge. números ao prefeito Jorge Feitosa, né?